A paz do Senhor a todos os professores da escola dominical. Eu sou discípulo da escola dominical. E a palavra discípulo é aquele que come devagar. Então Jesus, ele nos chamou para sermos discípulos. E o discípulo no latim é aquele que come devagar, aquele que sabe digerir a palavra desde o início até o fim. E a lição número 3 do terceiro semestre, do dia 19 de julho de 2026, fala sobre a graça que alcança todas as nações. Aqui cumpre aquela promessa que Deus fez para Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, através do seu principal descendente, que é Cristo. E a introdução diz que a expansão do Evangelho entre os gentios trouxe muita alegria para a igreja, o crescimento através de Barnabé e Paulo, iniciando por Antioquia da Síria, depois Fenícia, Chipre e muitas outras cidades, Antioquia da Psídia, mas esse crescimento também trouxe alguns dissabores, alguns contratempos, que foi a discussão a respeito dos gentios que se convertiam. Houve uma pressão para que eles circuncidassem, para que eles praticassem rituais judaicos, mas foi necessário a convocação por Pedro de um concílio, a pedido de Paulo e Barnabé, porque essas questões estavam perturbando a igreja. Judeus convertidos ou judaizantes querendo colocar fardo no ombro dos gentios que se convertiam. E interessante que o primeiro líder da igreja primitiva é Pedro, mas depois Tiago, o irmão de Jesus, é que toma proeminência na liderança da igreja, porque nesse primeiro concílio ele é quem preside o concílio. E ele fala com muita autoridade. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não colocarmos fardos pesados, não colocarmos costumes judaicos nos ombros dos gentios que se convertem ao cristianismo. Apenas que eles se resguardem da contaminação do mundo, dos pecados do mundo, da prostituição, adultério, fornicação e os alimentos sacrificados. Então essa discussão serviu para que o concílio deliberasse um regramento, um regimento para a igreja gentílica que havia se convertido ao cristianismo. E aqui, apesar da polêmica, vai contribuir para o desprendimento da igreja, o desimpedimento da igreja das muralhas raciais judaizantes. Então, cada acontecimento de Atos contribui para a igreja se libertar dos costumes e rituais judaicos. E a lição fala sobre a graça, porque no concílio a graça ela prevaleceu. A graça preservou a unidade da igreja. Pedro já havia pregado na igreja primitiva judaica: cremos que seremos salvos pela graça de Deus. E a Bíblia diz: a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça
não é só para os predestinados, entre aspas, né? Porque predestinado de verdade é o corpo de Cristo. A igreja de Deus é predestinada, não o indivíduo individualmente, a pessoa individualmente. Então a graça não é para os escolhidos, para os predestinados, mas a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então o Concílio de Jerusalém trouxe esta unidade pela graça, porque a Bíblia diz em Efésios: pela graça somos salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então a graça é favor imerecido. Salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Então Pedro fez um relatório, também tomando a palavra, da sua experiência a respeito de Cornélio, quando ele disse que Deus havia aberto a porta para um centurião romano. E no começo Pedro até ele resistiu, mas Deus disse para ele: não chame imundo aquilo que o Senhor consagrou. Então esse relatório de Paulo e Barnabé sobre o crescimento trouxe um ânimo para a igreja, um despertamento. E Tiago foi usado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, depois de ouvir o testemunho, que Deus tem visitado poderosamente os gentios e as igrejas que estão crescendo em diversos países da Ásia Menor, nós fundamentaremos uma proposta. E esta proposta é que nós não vamos colocar encargos sobre os gentios. E ele diz, apenas que eles se preserve da idolatria, da imoralidade, de carnes oferecidas a ídolos. Então essa decisão foi comunicada através de cartas para as diversas igrejas que já estavam organizadas, estavam crescendo em diversos países que Paulo e Barnabé haviam evangelizado. Mas Paulo e Barnabé também têm um pequeno desencontro por causa da companhia de Marcos, e isso contribui para o crescimento, porque Paulo parte para o norte e Barnabé parte para o leste, pregando o evangelho, e este evangelho será pregado, segundo o livro de Atos, aparece ali 70 lugares, nome de 70 cidades e países, aparece no livro de Marcos, de Atos, sendo cidades sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Então a graça, ela vem de Deus, é um presente de Deus. E a palavra de Deus diz que essa graça foi manifestada através de Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça veio pelo Senhor Jesus. Então é a graça salvadora que corrige, que fortalece. E nós devemos confiar na graça de Deus, não nas nossas obras, não na nossa experiência, não na nossa religiosidade. Devemos confiar na graça salvadora. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento. João Batista crescia em graça e conhecimento. Ninguém faz a obra de Deus sem depender do trono da graça de Deus. Por isso a Bíblia diz, entremos com confiança, com ousadia, na oração, no santuário da oração, do trono da graça de Deus, a fim de sermos alcançados em tempo de oportunidade.